Então, vamos dar início à palestra com o tema de hoje: aborto, um direito ou um crime contra a vida. E nossa expositora é Alba Lemos. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje, pela primeira vez, como expositora. Já conheço a casa de algum tempo e é uma grande satisfação estar aqui. Hoje, nós vamos abordar um tema um tanto quanto delicado, que é o tema, como vocês já perceberam, sobre o aborto. E quero deixar claro para vocês que eu não sou jurista, nem trabalho na área médica. O que aqui colhemos foi de pesquisas, principalmente da doutora Marlene Nobre, como vocês também já conhecem, não é? Doutora Marlene, que foi presidente da AME Brasil e AME Internacional, médica, ginecologista e obstetra, que muito trabalhou a favor da vida, em prol da vida, contra o aborto. Vamos lá. Deus nos criou criaturas simples, ignorantes. Quando dizemos ignorantes, sem saber, ainda muito pequeninos, mas com todo o potencial para chegarmos à perfeição. Mas como chegar à perfeição apenas numa existência? Seria impossível. Então é necessário que tenhamos experiências diversas, muitas, e não seria apenas, como já falei, numa existência. Precisa de milênios de anos para chegarmos até lá. O caminho é longo, mas com certeza chegaremos. Mas é necessário que aí exista o quê? O ir, a ida e vinda. Então, só através da reencarnação conseguiremos. E como acontece a reencarnação? Seria simplesmente uma fecundação do espermatozoide no ovócito? Não é assim. Por trás disso, há muito mais do que possamos imaginar. Existe toda uma preparação. Porque quando por aqui passamos, nós crescemos em contato uns com os outros, adquirindo essas experiências. E nem sempre acertamos. Nós também cometemos falhas. E essas falhas têm que ser reparadas. Temos que estar quites com a lei divina. Cada vez que infringimos esta lei, nós adquirimos mais débitos e esses débitos têm que ser sanados. Então, a equipe espiritual nos auxilia nos diversos, inúmeros reencarnes. E para ficarmos quites com essa lei divina. Então, não é tão fácil. Muitas vezes, o espírito devedor, naquele momento, ele não quer se reajustar. E há esse trabalho espiritual, esse tratamento, até que haja uma conscientização dessa necessidade. Então, se faz todo um planejamento reencarnatório, buscando essas pessoas, essas criaturas que estão envolvidas com aquele que vai reencarnar. Então, não é simples a reencarnar. Até o processo, no momento do ato da fecundação, os espíritos encarregados, os técnicos, estão ali para auxiliar. Até na escolha do espermatozoide que vai fecundar o óvulo, eles estão ali, olhando, vendo qual é aquele que vai ser
melhor para aquela existência, para desenvolver aquele corpo. Então, logo após que acontece a fecundação, o perispírito, ele se acopla naquele minúsculo já fecundado. A célula, os 2 gametas já ali juntos. Então, como vocês viram, não é tão simples assim. No Livro dos Espíritos, na questão 344, Kardec pergunta, em que momento a alma se une ao corpo? Aí a resposta, a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. A grande polêmica em torno do assunto, seria o aborto um direito da mulher? Eu mando na minha barriga, eu mando no meu corpo, eu sou dona de mim mesma. Será que é isso mesmo? Eu sou dona do que está no meu ventre? Eu já nasci quando vim ao mundo aqui, quando eu reencarnei com este corpo, eu já vim com esse feto no meu útero? Não. Aqui é apenas um casulo. É uma forma que o espírito tem para se desenvolver, para o corpo crescer. Ele não me pertence, ele pertence a si mesmo. Ele é um indivíduo diferente do meu. Tanto que, quando a mulher engravida, todos os hormônios da mulher são expelidos aí para que haja uma repulsão, porque é um corpo estranho. Mas, de contrapartida, o feto também, ele tem um hormônio que também vai se chocar com esse, e a mulher cede naturalmente. Por quê? Porque já está na lei que isso aconteça. Mas aí mostra que ele não faz parte do corpo da mulher. Tem uma vida própria. Seria o embrião um mero amontoado de células, sem valor nenhum? Porque muitos coisificam. Isso é uma coisa. São células, ainda não é um ser. Ele ainda não pensa, não tem cérebro. Mas, a partir daí, já começa todo o desenvolvimento e a memória fetal, que também é muito importante. Desde a concepção, esses hormônios que se misturam, o da mulher, da mãe, com o do feto, já vai passando aí, já vai tendo uma ligação energética, fisiológica, biológica, entre um e outro. Tanto que, no futuro, o próprio homem já adulto, o ser já adulto, se ele fizer uma regressão, possivelmente, se for necessário, se tiver algum problema justamente causado pela rejeição, digamos, da mulher, ali vai aparecer numa regressão com um especialista, logicamente, vai mostrar a lembrança desses momentos. E aí, como explicar, se não fosse a doutrina espírita? Explicar como há essa lembrança, essa recordação. No Livro dos Espíritos, na questão 357, que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Como já falamos anteriormente, há a necessidade do reencarne. Então, se naquele momento a mulher, a mãe, a futura mãe, se ela nega o seu filho, se ela rejeita e aborta, mas existe uma lei maior,
que é a lei divina. Então, mais cedo ou mais tarde, aquele espírito, ele vai retornar. E a mãe também vai responder por não ter aceito, por ter rejeitado, por ter abortado. A doutora Marlene Nobre, como nós já falamos, ela publicou este livro, A Vida contra o Aborto, como também outros, O Clamor da Vida. Então, nós pesquisamos, através deste livro, de suas palestras, o que consta aqui. O ciclo da vida. A célula ovo é a nossa primeira morada. O desenvolvimento humano é um processo contínuo que começa quando o óvulo de uma mulher é fertilizado por um espermatozoide de um homem. Assim, uma única célula, o zigoto, célula ovo, após muitas modificações, transforma-se em um ser humano multicelular. Então, até pela própria legislação, o feto já é um ser de direito. E a partir daí, da fecundação. Aqui nós estamos mostrando o momento da fecundação, onde o espermatozoide penetra no óvulo. Aqui na segunda, já fecundado. Aqui a multiplicação celular. E ali vai o embrião de 5 semanas a 40 semanas. O bebê e todo o processo evolutivo até a velhice. Moore e Pessoa, ilustres embriologistas, afirmam que o zigoto e o embrião inicial são organismos humanos vivos, nos quais já estão fixadas todas as bases do indivíduo adulto. Sendo assim, não é possível interromper algum ponto do contínuo, zigoto, feto, criança, adulto, velho, sem causar danos irreversíveis ao bem maior que é a própria vida. Muito se comenta sobre essa questão do tempo. Logo que fecundado, pode ser abortado. Muitos dizem. Porque ali só são minúsculas células. Mas imaginemos uma semente colocada num solo fértil e ela começa a germinar. Se você ali retira, você está deixando de dar a oportunidade àquela semente de transformar-se numa árvore. Se vocês não cortarem, se não tirarmos, se não matarmos, ela será uma árvore. Então, assim somos nós. Quando abortados, não interessa em que período deixaremos de existir fisicamente nessa existência. O feto possui uma psique própria. A doutora Alessandra Piontelli, psicanalista italiana, acompanhou durante vários meses 11 fetos. Desses 11 fetos, 4 deles eram de gestação gemelar, gêmeos. E os outros 3, normal, univitelino. Cada feto apresentava um comportamento muito próprio, tinha o seu jeito de ser. E como ela percebia isso? A partir da 16ª semana, ela passou a fazer ultrassom nas mamães. Durante o mês, eram 4 ou 5 ultrassons. E ia ali observando o comportamento de cada bebê. Nos gêmeos, ela percebia assim, as diferenças de forma marcante. Num caso, que ela nos conta, que a menina era um casal. A menina era danadinha, parecia uma bailarina, ia para cá, para lá, mexia no irmão, tocava, enquanto que o irmão se retraía, botava a mãozinha nos olhos, no rostinho, não queria muita conversa. Então ela chegou para a mãe e disse: olhe,
quando essas crianças nascerem, você vai perceber que a menina, ela é mais danada, mais nervosinha, enquanto que o menino vai ser tímido, vai ser acanhado. E ela constatou, quando essas crianças nasceram, durante até 4 anos de idade, ela acompanhou e todas, sem exceção, correspondiam ao que a médica cientista já havia visto. Então, aí percebe-se, né? Cada feto apresentava um comportamento muito próprio. Cada um tem a sua própria individualidade. Cada feto tem vida emocional própria. Experimenta prazer e desprazer, dor, tristeza, angústia ou bem-estar. E tem um relacionamento intenso com sua mãe. Então, tem acontecimentos na vida da mãe, estresse, que o feto não sente. Mas, por outro lado, tem outros que sentem profundamente. O caso da rejeição, o bebê sente, o espírito sente de forma marcante. Ela sente quando a mãe não quer. Então, daí a importância do amar, do carinho, da atenção, que a mãe já deve, nesse momento, já passar para o seu bebê, porque tudo é sentido. A memória fetal, né? Anthony de Casper, pesquisador norte-americano, demonstra a existência da individualidade própria do feto, realizada em 1982. É uma experiência que ele fez com várias mães dos bebês ouvindo histórias. Algumas semanas antes do nascimento, essas mães pegavam determinada história e contava para o seu filho, ainda no ventre. Durante essas semanas que antecipavam o nascimento. Então, todos os dias o bebê ouvia a mesma história. Após o nascimento, esses bebês ouviram 2 histórias. Uma a que eles já conheciam. E a outra que eles nunca tinham ouvido. E percebeu-se o quê? Que quando era contada a história que eles já conheciam, eles demonstravam através da sucção, quando estava amamentando. Então havia um maior número de sucção, uma maior rapidez, demonstrando assim que já conhecia a história. Problema psicológico. A doutora Mia Seyer, psicanalista de bebês, um dos casos relatados no seu livro Palavras para Nascer, é o luto de Leia. Veio com a má formação em uma das gêmeas. Muito bem. Foi detectado que uma das gêmeas, um dos fetos, estava com uma malformação. E onde a doutora Miriam Seyer estava, era na França. E a França é permitido o aborto, é legalizado o aborto. E foi permitido que houvesse a interrupção da gestação do feto que estava com esse problema, a malformação. Só que demorou-se para fazer essa interrupção. Mas mesmo assim foi feito 15 dias antes e não foi retirado esse feto. Esse feto só foi retirado por cesariana quando foi dar à luz a Leia. Muito bem, Leia nasceu uma criança triste, não queria se alimentar. Davam mamadeira, não queria, o peito não queria,
nada Léia queria. Então, chegou-se à conclusão de que Léia estava sofrendo por conta da irmã. Ela passou todo esse período gestacional sentindo a companhia da irmã. Então, ela tocava, ela se mexia, sentia esses movimentos da irmã. E a partir do momento que não passou mais a perceber, então ela se entristeceu. E foi preciso muito trabalho, por sinal, psicológico, algumas conversas com este bebê, para ele voltar a se alimentar, adquirir o peso necessário para poder ter alta do hospital. O psiquismo independe do feto, independente do feto. Thomas Verne e John Kelly, no livro A Vida Secreta da Criança, relatam um caso observado pelo Dr. Peter Freiberg, professor de obstetrícia e ginecologista da Universidade de Uppsala, na Suécia. É o caso de Cristina. Ela revelou um estranho comportamento. Cristina nasceu bebê saudável, grande e saudável. Só que tinha um problema. Cristina não queria, de forma alguma, ter contato com a mãe. Ela rejeitava. Quando a mãe a colocava em seus braços, ela chorava. Não queria, de forma alguma. Aceitava o peito de outra mulher, de outra mãe, mas não queria da sua mãe. Como pode um bebê recém-nascido rejeitar, pondo em risco a sua própria vida? Claro que ela não tinha essa consciência. E o médico chama a mãe de Cristina e pergunta: mãe, o que há? O que é que está acontecendo? Se eu não sei. Não sei, doutor, não sei. Mas você queria realmente ter esse bebê? Para falar a verdade, não. Eu só não cometi o aborto porque o meu marido queria muito esse filho. Então, aí percebeu-se. O médico até então não sabia, mas Cristina lá no ventre já sabia e já sentia a rejeição. Com certeza, vai demorar muito tempo, ou demorou muito tempo, muitas conversas com Cristina, muita dedicação da mãe para com ela, que pouco a pouco vai conquistando o seu amor, o seu afeto, o seu carinho, quando já poderia não ter havido nada disso. Já teria vindo tudo com muito amor. O aborto no Brasil é considerado crime contra a vida humana pelo Código Penal brasileiro. Vamos ver as penalidades. Detenção de 1 a 3 anos para a gestante que o provocar ou consentir que outrem o provoque. De 1 a 4 anos para quem provocá-lo em gestante com seu consentimento. De 3 a 10 anos para quem provocá-lo em gestantes sem o seu consentimento. Não é qualificado como crime quando praticado por médico capacitado em 3 situações. Quando a gravidez é resultado de um estupro, quando há risco de morte para a mulher causado pela gravidez, se o feto for anencefálico, desde decisão do STF, votada em 2012, que descreve a prática como parto antecipado para fim terapêutico. O que dizem então os espíritos superiores em O Livro dos Espíritos? Na questão 358, constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso, quem impede uma alma de passar pelas provas,
a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Bom, como se disse, transgredir a lei de Deus. Qualquer transgressão, já diante de Deus, já não podemos mais cometer. E aí vem o espírito que necessitava. É abortado, perde a oportunidade naquele momento de resgatar os seus débitos. E de acordo com a evolução daquele espírito, a mãe poderá ser obsediada por esse espírito que viria justamente para resgatar suas dívidas, para estar em paz, para estar quites perante a lei divina. Na questão 359, dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Vamos entender aí, o ser que ainda não existe. Aqui eles quiseram dizer aquele que não está encarnado, porque o espírito, como sabemos, ele existe. Então, confere também com a nossa lei, né? A nossa legislação. Na questão 372, perguntas. Que objetivo visa a providência criando seres desgraçados, como os cretinos e os idiotas? Os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Aí vamos imaginar uma criança anencéfala, por exemplo. Às vezes vai demorar tão pouco tempo. Os médicos já dizem logo antes. Essa criança nasceu, vai morrer. Então, para que deixar que a mãe passe 9 meses com essa criança no ventre? Precisamos ter uma outra visão. Muitas vezes esses espíritos, eles necessitam, pelo menos, sentir o magnetismo da mãe, sentir amor, sendo dedicado a ela, para pouco a pouco o seu perispírito fosse refazendo. Foram dívidas contraídas anteriormente. Segundo Divaldo, uma criança que nasce, um espírito que nasce, no caso os anencéfalos, possivelmente eles cometeram suicídio com a arma de fogo. Estouraram, destruíram a caixa craniana e vem dessa forma. E não vai ser numa existência só que ele vai voltar como era antes, porque isso foi o seu perispírito foi prejudicado. Então é justamente eles vêm assim, ou outras coisas que cometeram. Não vamos chegar e fechar que é só nessa situação. Então, necessitam sim, o espírito precisa passar por esta prova. E a mãe, por sua vez, e todos os envolvidos também necessitam. Também necessitam. Ninguém está com o outro por acaso. Tem uma razão de ser. Então, todos os envolvidos estão ali, vêm juntos, para pouco a pouco serem sanados essas deficiências do espírito. Na questão 880, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então, os espíritos amigos disseram tudo. É o que nós devemos fazer todos os dias. Agradecer a Deus
pela nossa existência. Agradecer pela existência daqueles que estão conosco. E não fazer nada que vá de encontro à lei divina. Não temos o direito de tirar a vida de ninguém, porque esse é um bem outorgado por Deus. É o nosso bem maior, é a nossa vida. Há segurança na prática do aborto legalizado? Segundo a doutora Marlene Nobre, não existe a prática segura para o aborto. Consiste numa grande agressão contra o feto, como também contra a mulher. Se você está tirando um fruto verde, claro que já está sendo uma agressão. E é ilusão também dizer que não há perigo nenhum. Há sim. Vamos ver as consequências do aborto. Gravidez, consequências físicas. Gravidez ectópica, que significa fora do útero. Endometrite, é a inflamação, né, do tecido que reveste toda a parede interna do útero, o endométrio. Peritonite, o peritônio é uma membrana transparente que recobre tanto a parede abdominal como as vísceras. Então, também poderá ter essa inflamação. Esterilidade, perfuração uterina, lesões na bexiga, ureteres, hemorragia, coma, podendo chegar até a morte. Bom, as consequências psicológicas. Vem o luto. Quando nós perdemos, digamos assim, é o que todos dizem, perdemos o fulano, perdemos o meu marido, a minha esposa, um filho. Vamos entender o que é perder. É esse afastamento que o desencarne provoca. Mas naquele momento, no plano físico, você ficou sem esta pessoa. Então, há um luto normal. Mas você já se prepara para esse luto. Se esse luto chegou de forma natural, um desencarne, e muitas vezes você se considera em luto, talvez a outra pessoa nem tenha desencarnado, tenha se afastado. Você fica triste com a ausência, a falta. Até um bichinho de estimação, quando ele também desencarna, você sente. É a falta que ele lhe faz. Mas você já vai buscar uma preparação natural. Toda uma sociedade compreende o problema em que você está passando, essa dificuldade do luto. Mas, quando você que faz o aborto, que acha que não tem problema algum, porque está no início da gestação, é um amontoado de células, então não há ser ali, não há vida. Mas o que é que vai acontecer? Você vai se sentir depressivo, ansiedade, culpa, falta de prazer, fadiga, desamparo, distúrbio do sono, perda de energias, mudança de hábito alimentar, pode tornar-se alcoólatra, fumo também. Mas aí vem tudo isso, se você perdeu alguém, você pode se trabalhar. Mas quando é um aborto, como é que você vai justificar se você mesmo diz que aquilo não é nada? Como é que você vai dizer para você, você diz uma coisa, mas está sentindo outra? Como você vai trabalhar esse luto? Então vem a depressão profunda, gera culpa, raiva, hostilidade, muitas vezes a dependência química, depressão profunda,
e tendências suicidas. Tudo isso porque esse luto não foi trabalhado. O luto trabalhado é uma coisa, é normal. Mas o luto não trabalhado, que é o caso, você vai trabalhar o quê se você achava que aquilo não era nada? Então, como é que você poderia estar em luto? Por que essa tristeza? Por que essa depressão, se isso não é nada? Vamos ver as consequências espirituais na vida atual. Vem o complexo de culpa, obsessão do pai, da mãe, da equipe médica. Muitas vezes, por que o pai? Porque às vezes o pai era que realmente incentivou a mulher a cometer esse ato. E a equipe médica também está envolvida nesse caso. Aí vem depressão e dependência química, muitas vezes. Agora, isso não quer dizer que todas que cometam esse ato vão passar por tudo isso. Isso aí são fatores que podem levar. Ter cada um mais, outro menos. Vamos ver as consequências espirituais na vida posterior no homem. Distúrbios no sistema reprodutor. Problemas mentais. Desequilíbrio endócrino. E consequências na vida posterior para a mulher. Lesões no aparelho reprodutor, depressão, processo obsessivo que continua da vida anterior, inclusive na equipe médica, esterilidade, infertilidade, toxemias da gestação, que é a intoxicação do sangue, deslocamento prematuro da placenta, salpingoforites, em geral, que é, no caso é inflamação simultânea da trompa de Falópio do ovário correspondente, problemas circulatórios e cardiopatias. Então, por aí vocês já estão percebendo que não é negócio praticar o aborto. Tem um relato importante. Dr. Bernard, diga aí, Natson, foi um dos maiores abortistas dos Estados Unidos, tendo se tornado um ativista pró-vida após ter suas convicções para o aborto colocadas em xeque com o advento do ultrassom, convencendo-se que cada aborto é morto um ser humano. Eu não trouxe aqui o vídeo que mostra, ele demonstra isso, porque é chocante. Então, ele demonstra todo o processo do aborto. Como é que se fazem o aborto? No caso, nas clínicas, né, de aborto. Ele mostrou mesmo a cena, mas eu nem consegui assistir toda, para dizer a verdade. Porque é terrível. Ele percebeu isso com o ultrassom. Com o avanço tecnológico, então ele percebeu, até então ele achava que não era um ser com vida, não seria um ser humano, ali é um amontoado de células. Mas depois do ultrassom ele percebeu. Esse médico, ele trabalhou em 1971, ele assumiu a direção do Centro de Saúde Sexual situado ao leste de Nova York, o maior centro médico que praticava o aborto. Eram realizados 120 abortos diários. Até 1972, quer dizer, um ano depois que ele chegou lá, quando deixou a direção da clínica, 60 mil abortos haviam sido realizados sob suas ordens. E 5 mil deles feitos por ele pessoalmente. Imaginem o que acontecia naquela clínica. Ele deixou a clínica para assumir o cargo de diretor do serviço de obstetrícia do Hospital São Lucas de Nova York, onde implantou o serviço de medicina fetal. Veja a mudança. Diz ele, o feto é um ser humano com todas as suas características, que deve desfrutar de todos os privilégios e vantagens como qualquer outro cidadão. E ele só percebeu isso depois da ultrassom. Né?
E aí, tudo na clínica parecia tranquilo. Andava tudo tranquilo. Os médicos, as enfermeiras, nada se comentava. Mas nas reuniões informais, ele conversava com as esposas dos médicos e percebeu que a maioria tinha problemas psicológicos. Tinham pesadelos. Sonhavam com crianças sendo cortadas, com muito sangue. Acordavam gritando. Alguns tornaram-se alcoólatras. E as enfermeiras não era diferente. Muitas saíam dessa clínica em prantos. Mas precisou passar por tudo isso para depois ele ser um dos médicos mais conhecidos em fazer as cirurgias ainda no ventre da mãe, o feto. Então, nessa clínica onde ele foi trabalhar, nesse Hospital São Lucas, ali se fazia mais, em torno de 50 tipos de cirurgias. Olha a mudança. Aí lembrei-me de Paulo, né? Paulo de Tarso, né? Que toda aquela luta contra os cristãos e depois houve a regeneração. Foi o caso desse médico. E aqui eu trago para vocês uma foto que ficou muito conhecida na internet, tem alguns anos, né? Foto da cirurgia na qual Samuel Alexandre segura a mão do médico que fazia a sua cirurgia, ainda no ventre da mãe, que estava no 5º mês de gestação. Aí diz assim, que o feto segurava a mão, mas na realidade foi o médico que tirou a mãozinha, o bracinho do bebê, para ver os seus estímulos, para testar os seus estímulos. Aí já pensa logo que é o bebê que botou a mão do lado de fora. Sejamos, então, realistas, né? Que não foi bem assim. Mas o avanço, né, da medicina. Nosso querido Chico Xavier, o que é que ele nos diz? Aborto é um delito grave perante a providência divina, porque a vida não nos pertence, e sim ao poder divino. Se o anticoncepcional veio favorecer a movimentação das criaturas, por que vamos legalizar ou estimular a matança de crianças indefesas? E o que nos diz Emmanuel? Recebamos da criança de hoje, em pleno mundo físico, o companheiro do pretérito que nos bate à porta do coração, suplicando resgate e socorro. Os filhos são espíritos a nós ligados pelos laços de afeição ou pelos laços da reparação. E isso não precisamos ir muito longe para descobrirmos. Se temos filhos, também somos filhos, nós percebemos que numa casa, com a educação, a mesma educação, uns filhos são mais rebeldes, outros não são, aceitam melhor, porque cada espírito é um espírito diferente. Tem uma ligação diferente. Então, precisamos acolhê-los. O que nos diz a doutora Marlene Nobre? A vida é um bem outorgado e que nem a mulher, nem o homem, nem o Estado têm o direito de dispor dela. Mas aí vejamos. E quem já cometeu o aborto? Vamos condenar? Vamos colocar no canto da parede? Não podemos. Se nem mesmo Jesus condenou ninguém. Quando a mulher adúltera foi levada até ele, ele não a condenou. Mas ele alertou. Ele sempre alertava. Vai, não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Então, quem somos nós para julgarmos? Porque nós também temos telhado de vidro.
se não fizemos o mal nessa existência, tão grave assim, e na outra, e na outra, e na outra, o que não fomos? Com certeza não fomos nenhum santo. Mas estamos sempre nos corrigindo. E Deus, o nosso Pai, é misericordioso. Ele sempre nos dá oportunidade. E quem cometeu isso e não tem, já acha que não tem chance de se refazer, tem sim. Tem muitas crianças necessitando de uma mãe, de um abraço, de um aconchego, do amor. Então, sejamos essas mães que eles necessitam. Sejamos esses espíritos que vai trabalhar influenciando outros para o bem. Então, não adianta se revestir de culpas. Não adianta se condenar. É levantar a cabeça e seguir, fazendo hoje o seu melhor. E não condenamos ninguém. Nem por isso, nem por outros atos. E concluindo, a doutora Marlene Nobre nos diz: cremos finalmente que os seres humanos vão eliminar, cremos firmemente que os seres humanos vão eliminar de forma definitiva o infanticídio e o aborto da face da Terra, porque a evolução espiritual é inapelável. Sobre os ares benfazejos do progresso, os seres humanos vão elevar o padrão do seu comportamento moral, de modo a banir toda forma de violência, inclusive essa, que é uma das mais cruéis, a do aborto, para viverem em toda a plenitude o sentimento sublime do amor em todas as latitudes do planeta. Então, gente, a nossa mensagem de hoje é essa, que possamos, sim, levar por onde formos esta mensagem de fé, de esperança e de sim sempre à vida. Então, muita paz para todos. Queremos agradecer a nossa irmã Alba por essa maravilhosa palestra, né? Um tema bastante interessante, né? De interesse de todos nós. A vida é um dom, é uma dádiva, não é? Então, vamos, terminando a nossa palestra, eu gostaria de convidar a Oslene para fazer a prece final. Jesus, Mestre, Senhor, amigo incondicional de nossas vidas, mas também aquele irmão maior, sábio e protetor. Nós te agradecemos, Senhor, por mais este conhecimento, mas muito mais pelo advento da doutrina espírita. Porque, segundo as revelações dos espíritos superiores, amando de Deus, temos acesso a tantas informações, de maneira que, de posse dessas informações, não podemos mais continuar a mesma pessoa. Isto é impossível. Então, Senhor, por tua bondade, por teu amor, por tua infinita compreensão e misericórdia, nós te agradecemos do fundo do nosso coração. Que assim seja.